Olá, irmãos, que bom estarmos aqui reunidos para compartilhar a Santa Palavra de Deus. Mas vamos começar com uma oração, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai querido, Pai de amor, necessitamos, Senhor, de que seja o Senhor a nos falar ao coração. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Muito obrigado por estes momentos tão especiais na Tua presença, momentos em que o Senhor nos chama para compartilhar conosco a sua verdade, para dar direção à nossa vida para um viver de bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Abra, querido, a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 11. Gênesis 25, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Abraão foi o homem chamado por Deus, homem que agradou sobremaneira a Deus. Deus o chamava seu amigo, porque Abraão compartilhou do sonho de Deus. E Abraão andou com Deus. Deus abençoou Abraão e ele se tornou o nosso pai na fé. A carta a Romanos, capítulo 4, versículo 16, diz que Abraão é pai de todos aqueles que creem. Naturalmente, que creem em Deus. E depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque. Não significa que Isaque, antes de Abraão morrer, não tivesse sido abençoado. Ele era também abençoado. Apenas que, depois da morte de Abraão, aquelas bênçãos que estavam sobre Abraão, elas vieram em totalidade sobre a vida de Isaque, seu filho. E você pode conferir essas bênçãos no capítulo seguinte de Gênesis 26, do versículo 12 em diante. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então você observa que Isaque foi uma pessoa muitíssimo abençoada, tal como Abraão. Isaque não apenas recebeu a herança de Abraão, mas ele mesmo recebia bênçãos do Todo-Poderoso. Era um homem muitíssimo abençoado. Agora ele tinha também um segredo com ele. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Beer-lahai significa poço do que vive. Ele habitava junto ao poço do que vive. Daquele que vive para sempre. Aquele que vive para sempre é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele estava junto a esse poço. Aquelas terras de Canaã, nós aqui em Belém do Pará não podemos avaliar o que significava um poço para aquele povo nas terras de Canaã. As terras de Canaã eram terras áridas. 60% do território de Israel era composto pelo deserto do Negev. Então 40% não fazia parte daquele deserto, mas ainda assim não era uma terra muito verde. Ao lado às margens do Jordão, havia as campinas verdejantes do Jordão, mas de um modo geral a terra não era assim tão abundante em vegetação e em água. Havia uma carência de água muito grande.
Porém, como Abraão era abençoado, e seu filho também, seu filho Isaque, abençoado, eles cavavam poços e achavam água. E ali poço era cavado na rocha. Ao passo que os filisteus, nos mostra o capítulo 26 de Gênesis, eles cavavam e não achavam. Então veja a diferença entre um homem abençoado e outro que não é. E Isaque viveu então perto do poço do que vive. Aquilo que acontecia fisicamente com Israel, o Israel terreno, acontece espiritualmente com o Israel celestial. O Israel celestial, a igreja. O que significa para nós habitar junto ao poço do que vive. O poço do que vive é a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos por fé no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos na bênção. Habitamos na bênção. E isso é o que significa o poço Beer Lahai Roi. E naturalmente em um poço, para você retirar a água do poço, isso requer um pequeno trabalho. E esse trabalho é jogar o balde dentro da água e puxar o balde amarrado a uma corda. O que isso significa? Significa oração. Se você realmente vive por fé na palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. E se você vive por fé na palavra de Deus, você está vivendo junto ao poço Beer Lahai Roi. E se você realmente vive junto ao poço do que vive, você vai tirar a água da bênção, as bênçãos que você necessita para a sua vida, por meio da oração. É a oração, o balde que vai fazer você tirar a água deste poço. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 12 do livro do profeta Isaías, e verifique comigo este texto que nos mostra esse poço. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aqui está falando do povo que se arrepende, do povo que busca Deus, do povo que passa a viver por fé. Então, nesse dia, esse povo vai orar: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Deus é o livramento do mal. Ele é o nosso Salvador e é a nossa salvação. Quando nós temos Deus, nós temos um provedor. Nós temos alguém que nos faz vencer qualquer batalha. Não significa que não teremos batalha, mas significa que, tendo Jesus e nele confiando, vencemos todas as batalhas da vida. O problema pode vir, a dificuldade pode vir, mas a nossa fé no Senhor Jesus, a fé naquele que vive para sempre, nos dará vitória. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Na hora que você teme, você está dando mais poder à coisa que você teme do que a Deus. Jó diz no seu livro, capítulo 3, versículo 25, o que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. O que Jó está nos ensinando é que tudo aquilo que nós tememos, isso tem poder sobre nós e nos vence. Porque o temor é um meio de adoração a Deus. Então,
ao temer algo, você está chamando de Deus para aquilo. Você está dando mais poder àquela coisa ou àquela pessoa do que ao Deus verdadeiro. Por isso, se Deus é a tua salvação, meu irmão, confie nele e não tema absolutamente nada. Tema somente a Deus. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele te dá o poder para a vitória e é o teu cântico de vitória no final do combate. Ele se tornou a minha salvação. Agora veja o que diz o verso 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Tirareis água de Beer Lahai Roi. Tirareis águas da fonte da sua salvação, que é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Esta é a fonte da sua salvação, é a fonte do livramento do mal, é a fonte da solução para a vida, é a fonte de se encontrar nossos sonhos, a plena realização de nossos sonhos. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Então, quando você recebe as grandes graças de Deus, por meio da fé no nome do Senhor Jesus e por meio da oração, devemos dar testemunho disso, devemos falar isso para as pessoas. Se nós amamos a Deus e amamos as pessoas, deveremos mostrar a elas a solução para a vida, a solução para uma vida boa, perfeita e agradável. Então, o que fazemos? Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Então iremos dizer às outras pessoas, olha, sejam agradecidos a Deus, invocai o seu nome, orem a Ele, não é? Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, testemunhem do que Ele faz na vida de vocês, a fim de que os outros sejam também abençoados. Relembrai que é excelso o seu nome, que o seu nome está acima de todos os nomes, que o nome do Senhor contempla todas as bênçãos nos céus e na terra para o seu povo. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Evangelismo. Exulta e jubila o habitante de Sião. Quem é o habitante de Sião? Aquele que busca Deus de todo o coração. Aquele que confia no Senhor e porque confia, ora ao Senhor. Aquele que habita junto ao poço de Beer Lahai Roi e porque habita junto a esse poço, lança nesse poço o balde da oração para trazer as bênçãos do livramento do mal. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Deus estará com você. Quando você vive confiando nele e o busca permanentemente, lançando ali o seu balde para trazer as bênçãos de Deus, o balde da oração. E eu quero que você saiba também que é possível a você fazer um estoque de bênçãos para os momentos da sua necessidade. Porque muitas vezes temos que buscar a Deus de todo o coração, orar intensamente para receber a nossa bênção. No entanto, você pode fazer um estoque de poder para, no momento da sua necessidade, você ter a bênção ao seu alcance. Olha o que diz sobre isso a carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando houver necessidade de socorro no futuro, então já teremos a graça de Deus conosco para a solução. Então, como é que conseguimos isso? Achegando-nos confiadamente junto ao trono da graça. Oração da fé. Irmão, nós não precisamos ter
um grande nível de conhecimento teológico para uma vida abençoada sobre a terra. Tudo que precisamos entender, compreender, é que precisamos viver pela fé na palavra de Deus e buscar a Deus de todo o coração em oração. E assim receberemos socorro até para ocasiões futuras de nossas necessidades. Então, querido, fique com Deus, fique com esta palavra, que o Espírito do Senhor sempre lembre a você esta lição, habite junto a Beer Lahai Roi, e então lance o balde da oração e você será sempre suprido em todas as suas necessidades, e como age o Senhor, Ele supre sempre para sobrar. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.